Bigucci, um final de semana como você nunca viu. Maior evento de vendas da construtora terá imóveis a partir de R$ 169 mil. Neste sábado e domingo, 6 e 7 de abril, apartamentos em construção, apartamentos prontos para morar, além de unidades para locação, mobiliadas, salas comerciais e lajes corporativas. Evento de gastronomia com o grande chefe Rogério Ferreira. Tarde de autógrafos com Milton Bigucci em seu livro 7 décadas de futebol. Interessados devem confirmar presença em eventos@mbigucci.com.br. Olá, eu sou o chefe Rogério Ferreira do restaurante Esplana Grill e vou estar no Big Weekend da M Bigucci no dia 6 de abril para dar uma aula de como fazer um risoto maravilhoso. Você já confirmou sua presença? Espero você lá. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. E a gente começa a edição desta sexta-feira, 5 de abril de 2019, uma edição quentíssima. Como o nosso publisher, o Walter Estevam Júnior, já noticiou pelas redes sociais, já estamos colocando no site do jornal ABC Repórter, em primeiríssima mão para vocês, uma informação bombástica. O juiz Pedro Correia Lial, juiz eleitoral aqui de São Caetano do Sul, da 166ª Vara, acaba de determinar a cassação do prefeito José Auríquio Júnior e de seu vice Roberto Luiz Vidosky, o Beto Vidosky, decretando a consequente perda de mandato. Ou seja, ele cassou a diplomação e decretou a consequente perda de mandato e mandando também a devolução de R$ 350 mil ao Tesouro Nacional. R$ 350 mil, que foi o valor obtido através de uma doação considerada ilícita durante a campanha eleitoral de 2016, daquela senhora aposentada do INSS que recebia um salário mínimo e não se sabe como conseguiu doar R$ 350 mil para a campanha do PSDB de São Caetano do Sul, do prefeito José Auríquio Júnior e do seu vice Beto Vidosky. O Walter Estevam Júnior está comigo aqui e ele, que também, além de publisher do jornal, é advogado, vai comentar, falar um pouco a respeito dessa decisão, que cai como uma bomba na política, não só de São Caetano do Sul, mas da região como um todo, né, Walter? Boa noite, Joaquim, boa noite aos nossos telespectadores. Vale lembrar que essa decisão saiu hoje, exatamente sexta-feira, dia 5 de abril. Quentíssima, exclusiva do ABC Repórter. Nós já, assim que recebemos, já colocamos no ar, no nosso site e também pelas redes sociais, fizemos uma live informando a população de São Caetano. Chegando logo na sentença, no final, o juiz escreve o seguinte: ante o exposto, jogo parcialmente procedente à representação eleitoral para cassar a diplomação dos representados José Auríquio Júnior e Roberto Luiz Vidosky, decretando a consequente perda do mandato eletivo a eles outorgados na eleição de 2016 nos termos do artigo 30A da Lei 9.504/97 e determinar a devolução do valor recebido indevidamente de R$ 350 mil a conta única do Tesouro Nacional nos termos do artigo 24, artigo 4º da Lei 9.504/97. Essa é uma decisão que já vinha correndo há bastante tempo, porque a eleição foi em 2016, logo em seguida teve a denúncia, até porque aconteceu com o vereador lá em São Paulo, com o Cristóforo. A juíza de São Paulo já mandou para a juíza eleitoral de São Caetano, teve uma ação que foi feita por São Caetano e depois desistir, e outra foi impetrada em São Paulo, onde chegou a ter sentença também, se você lembra, Joaquim, inclusive
o prefeito José Aurico entrou com recurso, acabou essa ação sendo enviada para a Justiça Eleitoral de São Caetano do Sul e correu bem mais rápido, né? Em 6 meses foram ouvidas as testemunhas, foram ouvidos os denunciados. O promotor não quis ouvir nem o Aurico nem o Beto Vidotski, disse que já tinha sua formação decidida do que ele iria escrever sobre seu despacho, foi bem rápido também, e isso aconteceu em dezembro. Ainda nós tivemos então 2 meses e algo mais, porque teve também o recesso nesse meio do caminho, e temos a sentença agora, e vale lembrar que cabe recurso, Joaquim, né? Cabe o recurso sobre essa sentença, depois cabe recurso na segunda instância, depois do julgamento da segunda instância, que a tradição é que o juiz pode pedir a cassação, tirando o prefeito da cadeira. Isso acontece normalmente. E, inclusive, nesse caso, o prefeito tem que recorrer fora da cadeira. E, nesse caso, quem assume a Prefeitura de São Caetano é o vereador Pio Mielo. Presidente da casa. Da casa. Tá certo. Walter, a gente vai continuar falando desse assunto que é quentíssimo. E televisão e notícia é algo muito rápido. Já estava combinada aqui a entrevista com a Maria Aparecida Silva, que é coordenadora da Onco Amigo, que tem unidades em São Bernardo do Campo e em Guarulhos. Vai completar em São Bernardo do Campo 1 ano de atividade. Quero agradecer muito a Maria Aparecida, pedir desculpas que a gente teve que mudar tudo, porque Imagina. a notícia fala mais alto, mas muito obrigado por você comparecer à entrevista. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, viu? Me fala um pouquinho o que é a Onco Amigo. A Onco Amigo é uma instituição que atende pacientes que fazem o tratamento oncológico, né? Aqui em São Bernardo do Campo nós damos total assistência a esses pacientes que nos procuram. Nós viabilizamos a necessidade de cada paciente. Então o paciente vem, passa pela triagem e aí, a partir daí, nós começamos a viabilizar a necessidade que esse paciente tem. O foco da Onco Amigo é a reabilitação física e psicológica do paciente, né? Nós contamos com um grupo de voluntários que fazem o atendimento para esses pacientes. Todos são voluntários? Não 100%. A equipe da instituição também tem funcionários que são contratados porque possuem uma carga horária maior para se cumprir. O voluntário ele vai uma vez por semana no horário que ele determina que ele está disponível para poder atender. Legal. Você falou do atendimento psicológico também. Fala um pouco dessas equipes, que tipo de profissional compõe esse voluntariado? O voluntariado hoje da Onco Amigo é composto por nutricionistas, psicologia, né, fisioterapeutas também. Nós temos terapias alternativas também, como o Reiki, o Theta Healing, o Barra de Axis, né, que são terapias que trabalham a parte mental da pessoa, né? No caso, é uma meditação, né? Então, é um período que ele tem para meditar de tranquilidade, para sair daquele momento, naquela fase ruim, tá? Fora esses atendimentos, hoje nós temos também a yoga, né, que também trabalha a parte física do paciente. Certo. Tá? Temos também dentista, uma dentista que ela atende na clínica dela, gratuitamente, como voluntário, faz todo o atendimento para esses pacientes que precisam da odontologia, né? Então, esses voluntários são compostos por essa equipe que eu acabei de dizer para vocês. Legal. E, normalmente, as pessoas que vocês atendem são pessoas de baixo poder aquisitivo, exatamente, que têm uma carência de situação financeira e, às vezes, também até na família, né? Porque não é fácil você cuidar de um paciente que passa por um processo de tratamento desse, é um processo que mexe muito com o psicológico, como você acabou de dizer, com a parte física. Então, às vezes, a própria família tem dificuldade disso. As pessoas que procuram vocês são normalmente pessoas em situação de carência. Isso. Carência, exatamente, não só financeira, correto, né? Familiares também que às vezes tem que tratar, porque às vezes não tem outra pessoa, a esposa acompanha bastante o marido, filhos acompanha bastante a mãe. Então, a gente percebe que essas pessoas são muito vulneráveis, né? Pela situação do familiar,
pela dificuldade que eles enfrentam no momento, não só com a doença, mas também porque o câncer, infelizmente, é uma doença que exige condições financeiras. E se a pessoa não tem, o familiar fica abalado por não poder suprir aquelas necessidades que às vezes tem. E às vezes também o familiar precisa trabalhar para poder continuar sustentando a casa, então não tem aquele tempo destinado para o paciente. Exatamente. E como é que os pacientes chegam até vocês? Eles procuram, vocês vão a hospitais? Como é que funciona? Eles procuram. Eles procuram? Exatamente. Às vezes acontece de ter uma indicação de outro paciente que acaba fazendo tratamento no mesmo hospital. Então começa a conversar, porque às vezes passa pela químio, pela rádio, que é uma referência aqui em São Bernardo, é o Anchieta. Certo. Então começa a conviver com aqueles pacientes, então eles começam a criar um vínculo, né? Porque passam pela mesma situação, se tornam amigos, e é onde começa a chegar a procura pela instituição. E hoje em dia também o próprio Anchieta está indicando pacientes para nós. Que legal. Isso. Agora, olha, começou em Guarulhos, faz 14 anos, 14 anos em Guarulhos, né? Em Guarulhos eles atendem 1.700 pacientes. 1.700 pacientes? Isso, total. De 1.700 pacientes nós temos cadastrados. E em São Bernardo vocês começaram quando? Em maio do ano passado. Vai fazer um ano agora, mês que vem? Exatamente. Um amigo em São Bernardo faz um ano. E já estão atendendo quantas pessoas? 308 pessoas. 308 pessoas. Temos 308 cadastrados, né? Certo. Isso assim, já teve gente que foi atendido e já saiu, gente que para. Ao mesmo tempo, vocês têm capacidade para atender quantas pessoas? Olha, nós temos capacidade para atender no dia a dia em torno de 120 pessoas. 120, é um número bastante elevado. Isso. Não tem poder público que consiga atender isso aí com esse trabalho. Não. Então, e como é que é o orçamento disso? Como é que vocês conseguem arrecadar? Porque vocês não têm verba, não têm subvenção, não tem nada, né, para esse trabalho. Infelizmente, captar não é um trabalho fácil, né? Ainda mais dependendo de depender da população para fazer uma doação, né? Não é um trabalho fácil, porque a gente precisa que tenha pessoas capacitadas para fazer esse tipo de captação, né? Não é problema só da Oncamigo. As ONGs hoje em dia enfrentam esse tipo de problema mesmo, captação financeira. Porque por mais que a instituição trabalhe com voluntários, não tenha despesa com esses atendimentos, mas a instituição precisa pagar as contas normais. E quem quiser doar para um Oncamigo faz como? Liga para a gente, 2564-7680. 2564-7680. Isso, nosso endereço, é Rua Alferes Bonilha, número 47, no centro de São Bernardo do Campo. Quer dizer, pode visitar também, conhecer o trabalho, é importante. Alferes Bonilha? 47, centro de São Bernardo do Campo. Legal. Olha, Maria Aparecida, infelizmente, a nossa entrevista, mas acho que a gente conseguiu dar o recado aqui. Espero que sim. O pessoal que vai fazer imposto de renda também pode destinar doação, porque eu sei que para algumas entidades pode. Algumas podem, mas elas têm que ser cadastradas. Ainda não pode. Então tem que ser a doação direta. Isso. Então vamos repetir o telefone, pessoal. 2564-7680. 2564-7680. Isso. Parabéns pelo seu trabalho, a gente vai divulgar mais e conte com a gente aqui para divulgar esse trabalho importante de vocês. Muito obrigada, viu, pela atenção. Obrigado. Um minutinho só que eu vou chamar um rapidíssimo intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, a gente volta aqui a falar dessa bomba do dia, que foi a cassação do prefeito José Auríquio Júnior e do vice-prefeito Beto Widoski. Já chegou aqui o nosso advogado Wagner Rubinelli, especialista em legislação eleitoral, vai conversar com a gente também. Logo depois do intervalo comercial, a gente volta a tratar desse assunto. Fique com a gente, que a gente volta já já. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Big Weekend MB Gussi. Um final de semana como você nunca viu. Maior evento de vendas da construtora terá imóveis a partir de R$ 169 mil. Neste sábado e domingo, 6 e 7 de abril, apartamentos em construção, apartamentos prontos para morar, além de unidades para locação, mobiliadas, salas comerciais e lajes corporativas. Evento de gastronomia com o grande chefe Rogério Ferreira. Tarde de autógrafos com Milton Bigucci em seu livro 7 décadas de futebol. Interessados devem confirmar presença em eventos@mbigucci.com.br. Olá, eu sou o chefe Rogério Ferreira do restaurante Esplana Grill e vou estar no Big Weekend da MB Gussi no dia 6 de abril para dar uma aula de como fazer um risoto maravilhoso. Você já confirmou sua presença? Espero você lá. Muito bem, a gente volta rapidinho para o segundo bloco e antes de retomar o assunto da cassação do prefeito José Auríquio Júnior e do Beto Vidosky, o seu vice-prefeito, a gente tem informações quentes também, chegando direto da redação do jornal ABC Repórter com o jornalista Wilson Guardia. É com você, Wilson. É isso aí, Joaquim, rapidamente, desse lado da redação, para dar essa notícia importante, que hoje, por volta da hora do almoço, o delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Seccional de São Bernardo trocou tiros com bandidos e acabou baleado na cidade de São Bernardo. Nós temos uma imagem exclusiva disponibilizada para a TV Grande ABC que mostra a ação dos criminosos. A esposa do delegado Ângelo Moraes desce do veículo, ele desce na sequência. Vamos observar que eles serão abordados por dois homens que chegam numa moto. O delegado é revistado, enfim, tem seus pertences roubados, a sua mulher também. Vamos reparar na imagem, Joaquim, que o delegado ele volta para dentro do veículo, dentro de instantes, pega sua pistola e atira contra os criminosos. Os bandidos conseguiram fugir, mesmo um deles estando baleado. Eles entraram num Voyage e fugiram em direção à favela do Tamarutaca, na cidade de Santo André. A polícia faz buscas para tentar localizar esses criminosos. O momento que o delegado vai sacar a sua arma e vai disparar contra os bandidos, Joaquim. Eis a notícia, o policial foi encaminhado ao Hospital Assunção, em São Bernardo, com ferimento no braço esquerdo, mas ele passa bem, não corre risco de morrer, Joaquim. Nossa, que cena realmente lamentável. A gente está vivendo uma época de violência muito grande. E o delegado, apesar de toda a experiência, né, você percebe que ele tem domínio da arma, ele também colocou em risco a mulher dele, quando ele atirou ali no primeiro bandido que estava assaltando, mas o outro estava com a mulher ali do lado, que podia ter, inclusive, matado a mulher, né? Não é isso? Exatamente. Foi uma ação que chama muita atenção. Ele poderia, sim, outro bandido ter atirado contra a própria esposa dele. Enfim, é uma cena que chama muita atenção, mas o delegado conseguiu alvejar um dos criminosos. Ao que deu a entender, Joaquim, o segundo criminoso que estava na moto, ele não estava armado, por isso dessa ação do delegado. Com certeza ele é experiente, ele sabe o que estava fazendo, mas que realmente é uma ação de risco muito grande. Mas obrigado pela informação, Wilson. A gente vai continuar aqui tratando desse outro assunto. A gente está fazendo um jornalismo bastante dinâmico e eu lembro mais uma vez,
um furo de reportagem conseguido pelo nosso publisher aí, o Walter Estevam Júnior, que teve acesso à decisão do juiz Pedro Correia Leal, da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano do Sul. E agora eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo e agradecer muito que ele veio correndo para cá, né, o Dr. Wagner Rubinelli. Rubinelli, obrigado por atender nosso convite e vir aqui esclarecer essas dúvidas. Boa noite, Joaquim Alessi. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para conversar mais uma vez aqui nesse programa super agradável. Legal. Você tem tempo de ler rapidamente aí o despacho, a sentença do juiz. O que você observou disso aí? O que você pode falar para os nossos telespectadores? O que a gente observa, Joaquim Alessi, é que realmente daqui para frente, com as mudanças que ocorreram na legislação, cada vez mais vai haver uma fiscalização rigorosa na prestação de contas das campanhas eleitorais e na captação dos recursos eleitorais. Então, a Justiça Eleitoral e a fiscalização da Justiça Eleitoral está muito atenta, veja você. E com esse sistema que existe, integrado, de você poder verificar, cruzar conta, cruzar valores, olhar o imposto de renda, checar dados, fica muito difícil para as pessoas quererem se beneficiar de alguma forma, contrariando a legislação. Quer dizer, a legislação é muito clara com relação à doação. Você não pode doar além daquele limite legal previsto. E, obviamente, as pessoas que não têm capacidade de arrecadar, né, não têm salário, não têm fonte de renda, não tem como fazer doação. Quer dizer, então, isso é muito claro. E, infelizmente, falando de uma forma genérica, alguns candidatos ainda insistem em tentar burlar a legislação eleitoral no tocante à prestação de contas e à captação de recursos. Então, e aí eu quero dizer para você, Joaquim, que nesse caso específico, a gente, obviamente, ainda vai ser objeto de discussão para o Tribunal Regional Eleitoral, cabe recurso. O Tribunal Regional Eleitoral, acredito eu, obviamente, a gente não sabe como vai decidir a Corte, mas eu acredito que, pela jurisprudência do TRE, a tendência é que a sentença seja mantida. Sim. E aí o que restaria para o atual prefeito seria recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí, no caso, quando ele recorre para o Tribunal Superior Eleitoral, ele já tem que estar fora do mandato, ou não? Veja você, vai depender da decisão do TRE. O TRE já vai poder afastar, e aí ele teria que correr no Tribunal Superior Eleitoral, né, a defesa dele, para tentar poder recorrer no cargo, no mandato. Mas eu acho pouco provável que isso ocorra se o TRE manter essa sentença. Provavelmente o TRE, se ele manter essa sentença, o TRE deve afastá-lo do cargo, né? E, ao mesmo tempo, também declara a ineligibilidade. Isso. Então, aí, se for mantida essa decisão, vai acarretar todas as consequências, né? Inegibilidade por um período, parece que de 8 anos, e mais, eu dei uma olhadinha superficialmente aí na sentença, me parece que prevê também a devolução do valor. Sim, ele manda devolver ao Tesouro Nacional 350 mil reais. Isso, então. Agora, obviamente, esses valores também, eu não sei se deve haver alguma correção, porque os fatos ocorreram já fazem 2 anos, né? Quase 3 anos, né? E aí também vem uma preocupação, né? O nosso, um grande jurista brasileiro, Rui Barbosa, ele já dizia que justiça tardia não era justiça, né? Correto. Então, infelizmente, veja você, com toda essa possibilidade, com a demora da justiça, se demorar muito para o TRE decidir e depois decidir pelo afastamento e o TSE manter, você quase que tem um agente público, um candidato, cumprindo todo o mandato, né, se for mantida a decisão, de uma forma irregular, caso mantida a decisão. Agora, você estava falando dessa questão do cruzamento de contas, e acho que o pessoal também costuma fazer algumas coisas. Pega uma doadora, que é uma aposentada do INSS, que ganha um salário mínimo por mês, nem declarou imposto de renda, e doa 350 mil reais para uma campanha eleitoral. Quer dizer, é algo que achar que ninguém vai perceber isso. Agora eu vou fazer o papel do advogado, né, do outro lado, que às vezes, quando uma campanha é muito grande,
o candidato ele delega e entrega na mão de alguém, de um contador, de um administrador qualquer, e aí as coisas saem fora da normalidade. Então, estou dizendo que é assim. Isso não exime o candidato de culpa, claro, ele é responsável. Ele responde da mesma forma. Mas pode acontecer em determinados casos de você delegar para alguém extremamente displicente, né, despreocupado com o cumprimento da legislação, ou mesmo desconhecendo a legislação, e começar a fazer esses absurdos. Agora, o que causa assim, espanto é que o valor é um valor muito alto, né? Alto. Quer dizer, não é um valorzinho qualquer. Então, obviamente, para ser um erro, né, seria um erro crasso, né? E você falou do contador, é a empresa Globo Contábil Limitada, que já tinha feito a contabilidade da campanha do Auríquio em 2008 e voltou a fazer em 2016. E o seu proprietário Eduardo Abrantes também está sendo processado, e aí já é em outra esfera, não é na eleitoral. Eles falam até em formação de quadrilha, em falsidade ideológica por declarar isso aí. Processo também que o prefeito José Auríquio Júnior e o vice Beto Vidoschi respondem, porque um tipo de justiça, que é eleitoral, não elimina a outra, né, que é a justiça. Justiça é a justiça. A lei, ela é una, né? Quer dizer, ela é única. Agora, o que é preciso se ater é que a justiça eleitoral ela está muito atenta a qualquer tipo de desvio. Por exemplo, até uma mera irregularidade pode ensejar a rejeição de contas. Quando você contrata um serviço para a campanha, seja ele de qual natureza for, você tem que verificar se o CNPJ daquela empresa está ativo ou não, junto à Receita. Porque se não tiver ativo, vai ensejar a rejeição das contas. Sim. Obviamente, você não vai responder da mesma forma se tiver uma ação criminosa, no sentido de fraudar a arrecadação. Agora, no caso do prefeito aqui, é um caso muito mais grave, né? É um caso que, mantida a decisão, e o que tudo indica é que seja mantida a decisão em segunda instância no TRE, as consequências são graves, né? Tá certo. Doutor Wagner Rubinelli, eu peço licença, acabei de receber nesse momento uma nota oficial assinada pelo advogado do prefeito José Auríquio Júnior, Ricardo Penteado, que diz o seguinte: a defesa técnica do prefeito José Auríquio Júnior não teve acesso ao processo e apresentará o recurso no prazo legal. A decisão proferida não gera afastamento do prefeito, como a gente tinha dito aqui, uma vez que o recurso possui efeito suspensivo. Portanto, Auríquio continua no exercício de suas funções. O juiz ainda reconheceu que não existiu abuso de poder econômico e não declarou ineligibilidade do prefeito, que continuou com seus direitos políticos e eleitorais preservados. São Paulo, 5 de abril de 2019, Ricardo Penteado, advogado de José Auríquio Júnior. Então, aquela questão que a gente está falando da inelegibilidade, tem isso aí. Nessa primeira instância, o juiz não coloca essa questão. Isso ficaria a cargo do TRE no julgamento do recurso. Pode ser objeto, principalmente agora que a gente verifica, o que vai acontecer é o seguinte: você recorre e aí normalmente a defesa vai falar que não caberia, né, a inegibilidade porque o juiz de primeira instância já afastou. Só que atualmente a gente tem visto muito, né, a questão do ativismo jurídico, então é possível que o TRE venha a entender de forma diferente e reconheça, caso ele seja afastado, a inegibilidade. Agora, aproveitar que o Dr. Wagner Rubinelli, além de advogado, e um brilhante advogado, professor aí de Direito, também foi vereador, foi deputado federal, então conhece os meandros da política, a outra esfera. Independentemente de caber recurso, de o juiz não ter alegado abuso de poder econômico, essa questão toda, politicamente, para um chefe de executivo, é complicado, né? Você continuar no comando de uma cidade, mesmo sob uma acusação complicada como essa, né? O relacionamento com a cidadão, com o eleitor, né? Causa uma insegurança para a cidade, de uma certa forma, né? A gente torce para que toda a questão seja resolvida o mais rápido possível, porque você tem efetivamente que ter uma decisão, ou se mantém a sentença de primeira instância ou se reforma.
Quer dizer, o que não dá é para uma cidade do porte de São Caetano ficar essa incógnita. O que vai acontecer? Qual é o segundo episódio, né? Então, aqui ninguém está torcendo para que efetivamente ocorra a condenação, mas o que a gente defende é que haja uma ação rápida da justiça, ou pela absolvição, né, ou pela condenação. Sim, até para se evitar esse... Para se evitar esse transtorno que você mencionou, Joaquim Alessi, que a cidade ela vive uma insegurança com isso. Verdade. Eu vou pedir rapidamente um intervalo comercial. Hoje, como vocês já perceberam, o programa vai esticar um pouquinho em função desse acontecimento importantíssimo para a política de São Caetano do Sul. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. E parece que já tem um contato aí, nós vamos conversar com outro especialista, o Dr. Arthur Rolo, que também vai falar com a gente a respeito dessa decisão de primeira instância da Justiça Eleitoral. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Big Weekend MB Gussi. Um final de semana como você nunca viu. Maior evento de vendas da construtora terá imóveis a partir de R$ 169 mil. Neste sábado e domingo, 6 e 7 de abril, apartamentos em construção, apartamentos prontos para morar, além de unidades para locação, mobiliadas, salas comerciais e lajes corporativas. Evento de gastronomia com o grande chefe Rogério Ferreira. Tarde de autógrafos com Milton Bigucci em seu livro 7 décadas de futebol. Interessados devem confirmar presença em eventos@mbigucci.com.br. Olá, eu sou o chefe Rogério Ferreira do restaurante Esplanada Grill e vou estar no Big Weekend da MB Gussi no dia 6 de abril para dar uma aula de como fazer um risoto maravilhoso. Você já confirmou sua presença? Espero você lá. Muito bem, a gente está de volta ao programa Joaquim Alessi hoje, num tempo especial, um pouco maior do que o normal, em função desse acontecimento que vocês já viram, que é a decisão da primeira instância da Justiça Eleitoral de São Caetano do Sul, Dr. Pedro Correia Leal, que determinou a cassação dos mandatos do prefeito José Auríquio Júnior e do vice Roberto Luiz Vidovski, o Beto Vidovski. Ou seja, ele, em primeiro momento, ele determina a
suspensão da diplomação, vou até pegar o termo correto que ele usa aqui, para não falar bobagem, o termo que o juiz usa aqui no finalzinho, vamos ver, para cassar a diplomação dos representados, José Auríquio Júnior e Roberto Luiz Vidosky, decretando a consequente perda do mandato. Aí quero que o Dr. Wagner Rubinelli, especialista aqui em legislação eleitoral, nos esclareça. É esse o procedimento, cassa a diplomação, né, e, em consequência, tem a suspensão, a perda do mandato, é isso? Sim, porque o que possibilita que você exerça o cargo é o diploma. Se você caça o diploma, obviamente você perde a possibilidade de exercer o cargo, né? Mas como a gente havia dito anteriormente, cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, ele vai recorrer para o TRE no cargo e o TRE pode manter a decisão do juiz, que eu acredito que a possibilidade seja muito grande, dado o conteúdo comprobatório, né, todo o trabalho de provas que foi realizado, mas obviamente também o TRE pode decidir por uma eventual absolvição, o que eu acredito que seria pouco provável, dado, como eu já havia dito anteriormente, as provas que foram apresentadas, o trabalho que foi realizado, e não existe praticamente maneira de desdizer, de contestar que aquele doador não fez a doação irregular. Quer dizer, houve a doação, o valor é alto, não dá para dizer que foi algo insignificativo, que passou um pouco do limite, né, que a pessoa poderia doar. Então, me parece, inclusive, que esse caso específico aqui, com relação à doação, tem correlação com outro caso, de um outro político. Vereador de São Paulo. Vereador de São Paulo. Eu não tenho assim todos os dados, mas parece ter uma correlação referente ao doador, me parece. Né? Sim, é a mesma doadora. Isso, exatamente. Então, é o Camilo Cristófaro, vereador em São Paulo, que teve o mandato cassado e conseguiu, inclusive, recuperar o mandato na justiça, mas ficou inelegível. Entendi, mas com uma decisão do TSE, né? O TRE manteve a decisão. Manteve a decisão e o TSE devolveu o mandato para ele, mas mantendo a inelegibilidade. Então, o TRE tem tido assim umas decisões bem no sentido do cumprimento da lei. Legal. A gente está na linha com o doutor Arthur Rolo, que vai também comentar com a gente esse acontecimento. Doutor Arthur Rolo, muito obrigado por atender o nosso convite aqui e vai falar por videoconferência aqui com a gente. Boa noite. É um prazer falar com os amigos e nesse momento aí que a população do ABC, principalmente de São Caetano, está querendo saber quais são as consequências aí dessa sentença que chegou ao nosso conhecimento agora no final da tarde. Doutor Arthur Rolo, pela sua experiência, essa decisão agora vai ter um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Em função da questão até política da cidade, essa decisão do TRE deve ser rápida ou pode se alongar? Não, a tendência da decisão do TRE, eu diria que deve ser bem mais rápida, metade do tempo do que demorou o processo aí em São Caetano. Já era meio que esperada essa decisão, mas o que destoa isso a gente já falou algumas vezes, e eu repito isso, não adianta demorar o tempo que demorou. Precisa ter a resposta rápida da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral de São Caetano demorou mais do que devia nesse caso. Então, com certeza, o tempo do TRE vai ser muito mais rápido. A gente viu o que aconteceu num caso aí semelhante do Camilo Cristófaro, que já está no Tribunal Superior Eleitoral. O que aconteceu é que essa decisão aí em São Caetano acabou demorando demais. Ótimo. Eu estava lendo aqui o despacho do juiz Pedro Correia Leal. Ele cita um julgado esclarecedor, segundo ele, do Tribunal Superior Eleitoral, que diz o seguinte: da responsabilização do então cabeça de chapa nas eleições de 2012, cassação de mandato por arrastamento. É isso que acontece com o vice-prefeito Beto Vidosky? A cassação do mandato se dá por arrastamento, é isso? Na verdade,
o que a gente tem na Justiça Eleitoral é que a chapa para prefeito, a chapa para governador, a chapa para presidente da República, ela é una e indivisible. Significa que os votos são atribuídos ao candidato e a cabeça da chapa, né, o candidato a prefeito e o vice-prefeito é eleito junto. Então, todas as consequências nocivas da eleição do prefeito também aproveitam ao vice-prefeito. Se, no caso aí, o José Auríquio, como diz a sentença, abusou do poder econômico, esse abuso do poder econômico acabou beneficiando o vice, ambos devem ser cassados, porque não tem sentido a fraude que valeu para os dois, o abuso que valeu para os dois, acabar beneficiando o vice, aí o vice continuar na cadeira. Então, nesse sentido, vem sendo tomadas todas as decisões da Justiça Eleitoral. Agora, essa doação, ela foi feita para o partido, né? Não foi especificamente para o candidato a prefeito ou candidato a vice. No caso dos vereadores, eles também podem ter problema com a Justiça Eleitoral em função dessa doação? Os vereadores, primeiro, os processos que tinham que ter sido propostos já foram propostos. Eu desconheço algum caso de vereador que esteja sendo processado pelo mesmo motivo. Agora, se tiver algum processo em andamento sobre esses fatos, assim como aconteceu com Camilo Cristófaro, uma parte deste valor, por exemplo, que tenha ido para algum vereador, vai poder gerar cassação do mandato do vereador se existe processo em andamento. Agora, o fato do prefeito ser puxador de voto para o vereador não contamina as candidaturas dos vereadores aí eleitos junto com o prefeito. Ah, legal. Estão me informando aqui que dois candidatos a vereador, na verdade hoje eles são suplentes, né? Que é Roberto Barbato e Irineu Vincigueri, também foram colocados no processo, respondem a processo, porque receberam doações para suas campanhas especificamente. Aí, nesse caso, o julgamento também pode acontecer dentro dessa mesma ótica, né? Não, aí a linha deve ser a mesma. Uma das coisas que a gente pergunta na Justiça Eleitoral é se existe aí o desequilíbrio da disputa. Então, vai precisar ver no caso concreto, mas a tendência é ser mais fácil o desequilíbrio da disputa no caso do candidato a vereador do que no caso do prefeito. Então, eu estava, em função até desse destaque que o senhor fez da questão da unicidade e indivisibilidade, ainda na sequência do despacho do Dr. Pedro Correia Leal, ele diz o seguinte: não incide a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, alíneas D e J, se o candidato teve o seu mandato cassado apenas por força da unicidade e da indivisibilidade de chapa. É isso mesmo? Eu não concordo com isso. A partir do momento que ele está cassado, incide a inelegibilidade, sim. Mas, de qualquer forma, esse reconhecimento ele vai acontecer no momento do registro da candidatura. Então, ainda que provavelmente o Ministério Público vai embargar de declaração, isso é um problema passível de correção pela via dos embargos de declaração. Agora, mesmo que não o fizesse, mesmo que não houvesse um recurso para modificar essa parte da decisão, isso é passível de reconhecimento num eventual processo de registro de candidatura aí que o Beto Widolski, por exemplo, decidisse candidatar a deputado. Isso vai ser analisado no momento oportuno e a decisão no registro de candidatura vai poder ter um entendimento diferente desse, porque essa interpretação não é necessariamente no momento dessa sentença. Isso daí é algo para ser interpretado num caso de um eventual registro de candidatura. Doutor Arthur Rolo, só para a gente concluir aqui, pela sua experiência, nós teremos agora o recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Nesse período, o prefeito e o vice continuam exercendo o mandato e só depois de uma decisão do TRE, se mantiver a cassação do diploma e a perda do mandato, aí eles têm que entregar o cargo e o presidente da Câmara assume, é isso mesmo? Primeiro,
a tendência é de manutenção dessa decisão, assim como aconteceu com o vereador Camilo Cristófaro. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já tem uma posição firmada sobre o tema, inclusive envolvendo a mesma doadora com valor consideravelmente inferior. Então, esse precedente com certeza vai nortear o julgamento aí do recurso do caso de São Caetano. Então, agora são 3 dias a partir da publicação da decisão para recorrer, sendo que cabem aí também embargos de declaração. É discutível o prazo desses embargos, mas eu particularmente entendo que esses embargos têm que ser interpostos aí no mesmo prazo do recurso, ou seja, 3 dias. 3 dias para embargo de declaração, 3 dias para o juiz julgar, aí publica de novo, 3 dias para recurso, 3 dias para contrarrazões, sobe para o tribunal e muito provavelmente este recurso seja julgado até o final do ano. Eu diria para vocês que é quase certo que esse recurso seja julgado até dezembro de 2019, o que significa que a partir de 2020 a gente vai ter aí novidades, porque a partir do momento que é publicado o acórdão, os candidatos aí cassados, eles perdem o mandato, deixam a cadeira, a não ser que, a exemplo do vereador Camilo Cristófaro, consigam uma liminar no TSE. Mas nesse caso aí é muito mais difícil, porque o montante de doação envolvido é consideravelmente grande. Tá ótimo. Doutor Arthur Rolo, muito obrigado pela gentileza de nos conceder essa entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu? Obrigado, grande abraço aí para vocês, também ao meu amigo Rubinelli aí que eu vejo no estúdio. Obrigado. Bom, a gente deu um banho de informação com 2 especialistas em direito. Quero agradecer também ao doutor Wagner Rubinelli. Fala, Rubinelli. Eu quero agradecer ao meu amigo Arthur Rolo, professor, grande professor. Toda vez que eu falo do Arthur, eu lembro do meu grande amigo Alberto Rolo. Alberto, né? Rolo, grande amigo. Mas um abraço, viu, Arthur? Sucesso. Você que é uma das grandes referências do direito eleitoral aqui no nosso país. Tá ótimo. A gente vai ter que encerrar agora, porque daqui a pouquinho vai ter rock aqui, né? Obrigado pela audiência, mas tendo informações quentes, fique ligado aí nos canais, no site do Jornal ABC Repórter, que a gente volta com informação. E amanhã você vai ver essa cobertura completa nas páginas impressas do jornal. Obrigado pela audiência de hoje, eu conto com ela na segunda-feira, a partir das 18h30 aqui. Bom final de semana e até lá. Weekend MB Gussi, um final de semana como você nunca viu. Maior evento de vendas da construtora terá imóveis a partir de R$ 169 mil. Neste sábado e domingo, 6 e 7 de abril, apartamentos em construção, apartamentos prontos para morar, além de unidades para locação, mobiliadas, salas comerciais e lajes corporativas. Evento de gastronomia com o grande chefe Rogério Ferreira. Tarde de autógrafos com Milton Bigucci em seu livro 7 décadas de futebol. Interessados devem confirmar presença em eventos@mbigucci.com.br. Olá, eu sou o chefe Rogério Ferreira do restaurante Esplana Grill e vou estar no Big Weekend da MB Gussi no dia 6 de abril para dar uma aula de como fazer um risoto maravilhoso. Você já confirmou sua presença? Espero você lá.